Cada vez que mamãe dorme, ele entra no quarto dela. A frase fez o vovô estremecer. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Vovô, disse Tomás em meio ao som das pecinhas de madeira sendo encaixadas. Se o papai ainda estivesse vivo, o moço de roupa marrom não ia se atrever a entrar no quarto da mamãe, né? A frase cortou o ar como uma lâmina fria. O Sr. Alberto, de cabelos completamente brancos, sentado não muito longe, congelou por um instante. A xícara de chá tremeu levemente em sua mão. Os olhos envelhecidos fixaram-se no neto. O que você disse, Tomás? O menino de 5 anos não levantou a cabeça, concentrado em encaixar um bloquinho vermelho no castelo de madeira. Ele sempre entra no quarto da mamãe de noite. Bem devagar. Tão devagar que a mamãe nem percebe. Quem entra? O avô tentou manter a calma, a voz presa na garganta. O moço de roupa marrom, com o cabelo todo bagunçado, igual capim seco. Ele também rega as plantas de noite, o senhor não viu? O Sr. Alberto não respondeu. Um calafrio percorreu sua espinha. Desde a morte de Gabriel, a casa parecia mergulhada em um silêncio inquietante. Clara, viúva de Gabriel, disse apenas 3 frases após o enterro, e desde então mergulhou num mutismo absoluto. Passava a maior parte do tempo trancada no quarto. Tomás brincava sozinho, falava sozinho e frequentemente mencionava o moço de roupa marrom como se fosse um amigo imaginário. Mas dessa vez era diferente. Aquela frase não soou como uma brincadeira infantil. Ela tinha peso. Como um alerta. Naquele jantar, Clara estava sentada de frente para o sogro na longa mesa. A luz amarelada destacava a palidez de sua pele, os olhos fundos encaravam a salada no prato, mas ela não tocava nos talheres. Tomás, entre os dois, comia enquanto falava animadamente sobre as construções que fizera. Você disse que alguém entra no quarto da sua mãe à noite? Perguntou o Sr. Alberto suavemente, sem tirar os olhos de Clara. Clara levantou o rosto, surpresa. Tomás disse isso? Disse. Ele bebeu um gole d'água. É o jardineiro? Juliano? Ela deu um sorriso breve, quase zombeteiro. O senhor está imaginando coisas. Ele sente falta do pai, por isso inventa. É criança, sabe como é. A voz dela era calma, tranquila demais. Mas seus olhos só cruzaram com os dele por um segundo antes de desviar, como se temesse que a luz revelasse algo escondido lá no fundo. Juliano fora contratado por Clara após o funeral de Gabriel, com a justificativa de que o jardim estava muito negligenciado. Mas o que inquietava profundamente o Sr. Alberto era a maneira como Juliano olhava para Tomás. Não era um olhar carinhoso. Era um olhar de expectativa. Numa noite, ele decidiu revisar as câmeras de segurança, um sistema que ele mesmo instalara anos atrás, por precaução contra furtos. Uma gravação lhe tirou o fôlego. Juliano aparecia às 2 da manhã, parado imóvel embaixo da janela do quarto de Clara. Olhava para cima, sem mover as mãos. Por mais de 5 minutos. Depois, seguia em silêncio para a estufa. No dia seguinte, o Sr. Alberto chamou Clara e mostrou a gravação no computador. Me diga, o que é isso? Ela olhou por um segundo, depois balançou a cabeça. O senhor tem certeza que não se confundiu com o horário? É claramente o Juliano. E claramente de madrugada. As câmeras são antigas, vivem dando erro. E, se não me engano, o senhor mexeu nas configurações ontem, não foi? Agora nem estão funcionando mais. Acho que o senhor encostou sem querer em algum fio. Ele não respondeu. Não conseguia dizer com certeza se ela estava mentindo ou sendo manipulada. Mas Clara claramente inventava desculpas. Após o almoço daquele dia, ele saiu para caminhar no jardim. Juliano podava galhos na moita de lavanda. Ao ouvir passos, levantou a cabeça. Boa tarde, Sr. Alberto, disse com um leve aceno e um sorriso tênue. Você costuma trabalhar à noite? Às vezes rego as plantas mais tarde. Ajuda a manter a umidade do solo, respondeu ele, sem mudar a expressão. E costuma ficar parado sob a janela do segundo andar.
Talvez eu tenha checado a calha. Não lembro direito. E voltou a cortar os galhos. Seu olhar era frio, sem piscar. Havia algo em seus gestos, aquela calma demais, que causava arrepios. A partir daquele dia, o Sr. Alberto passou a observar com mais atenção. Todas as noites, Juliano ficava até tarde. Clara justificava: tem muitos galhos infestados, se deixar para amanhã já era. As luzes da casa frequentemente apagavam sozinhas, sempre depois das 23 horas. Numa tarde, ele levou Tomás para passear ao redor do lago nos fundos da mansão. O menino estava descalço, pegando pedrinhas. Vovô, a mamãe tem respirado forte ultimamente, como se estivesse com dor. Você notou quando? Quando o moço de roupa marrom cochicha no ouvido dela. Ela nem sabe que eu escuto, mas depois ela sempre chora. O avô parou. Tem certeza, filho? Tomás assentiu. Teve uma vez que a mamãe disse não pode, mas aí ele beijou o pescoço dela. E ela ficou quieta. O Sr. Alberto não disse mais nada. Caminharam em silêncio por entre as samambaias, o vento soprando entre as folhas como um suspiro longo. Ao chegar em casa, ele começou a escrever um diário. Todos os dias registrava os mínimos detalhes, os horários dos apagões, os movimentos de Juliano, os sinais em Clara, as palavras de Tomás. Ainda não podia ter certeza. Mas o medo começava a germinar. Um dia, ele releu o relatório do acidente de Gabriel. O filho amado havia mencionado, semanas antes de morrer, que suspeitava de uma mudança no comportamento de Clara. Ela sai à noite. Eu tô querendo conversar com ela, mas não tenho provas, Gabriel dissera. Ele procurou José, amigo de Gabriel e integrante do clube de motociclistas local. Numa tarde, no barzinho ao lado da praça central, José falou baixo. Na noite anterior ao acidente, o Gabriel me ligou. Disse que a Clara estava envolvida com alguém, mas não disse quem. Ia contar pro senhor, mas não deu tempo. Ele desconfiava de alguém? Não com certeza. Mas o Gabriel me pediu para investigar um mecânico estranho. O nome dele era Rodrigo. Rodrigo, repetiu o Sr. Alberto. O nome não lhe dizia nada. Naquela noite, remexeu os papéis antigos, vasculhando a nota da última manutenção do carro de Gabriel. No rodapé, uma assinatura rabiscada, VR Martins. As pernas quase lhe faltaram. O nome completo de Juliano era Juliano Martins. Não podia ser coincidência. Não podia. As lembranças quebraram-se como vidro, a ausência de marcas de frenagem no acidente, o olhar frio de Clara, os sussurros noturnos, Tomás chamando o moço de roupa marrom. Uma peça se encaixava. Algo muito mais sombrio estava acontecendo. Naquela noite, ele não dormiu. A luz fraca do abajur iluminava o velho caderno. Na última página, com a mão trêmula, escreveu: se algo me acontecer. Salvem o Tomás. O entardecer avançava devagar. O Sr. Alberto estava sentado na poltrona ao lado da janela da biblioteca, os olhos fixos na tela do celular. A câmera do quintal estava, de fato, quebrada como Clara dissera. Mas ele sabia que nunca mexera nos fios. Ninguém além dele tinha a senha do sistema. A não ser que... Pegou o telefone e mais uma vez reviu o último vídeo salvo, Juliano em pé sob a janela do quarto de Clara, imóvel como uma estátua. Não regava plantas. Não carregava ferramentas. E também não olhava ao redor como se soubesse que não havia ninguém observando. Um barulho sutil soou atrás dele. Virou-se assustado. Era Valéria, a nova empregada, contratada por Clara um mês antes. Ela entrou em silêncio com uma bandeja de chá nas mãos. Desculpe, senhor, não quis assustá-lo, disse baixinho, pousando a bandeja na mesa. Tudo bem. Ele assentiu. Não percebi quando a senhora entrou. Valéria inclinou ligeiramente a cabeça. Eu bati na porta, mas como o senhor não respondeu. Ele assentiu de novo, o olhar levemente desconfiado. Posso lhe fazer uma pergunta, Valéria, disse quando ela se virou para sair. Claro, senhor.
pode perguntar. A senhora já viu o Juliano entrar na casa depois da meia-noite? Valeria ficou ligeiramente surpresa, depois sorriu suavemente. Durmo no andar de baixo, senhor. Não presto muita atenção. Mas às vezes ouço passos no corredor e penso que é a dona Clara indo pegar água na cozinha. Ora, a senhora acha que Clara e Juliano são próximos demais? Houve uma pausa muito breve. Acho que, e não é certo falar mal da patroa. Não estou pedindo para falar mal. Estou pedindo a verdade. Valeria olhou para ele, com um olhar hesitante. Acho que eles conversam mais do que seria necessário entre patroa e jardineiro. E acho que uma vez vi ele saindo do quarto da dona Clara bem cedo. O senhor apertou levemente o apoio da poltrona. Obrigado. Assim que Valeria saiu, ele imediatamente acrescentou mais uma entrada no caderno. Cada palavra dita por Tomás, cada comportamento estranho de Clara, cada aparição fora de hora de Juliano, tudo estava sendo registrado, com precisão de diário investigativo. Numa tarde, enquanto montava Lego, Tomás perguntou: Vovô, por que a mamãe não ficou triste por muito tempo quando o papai morreu? O avô parou. Você acha que ela não ficou triste? No começo ela chorava muito. Mas agora só fica calada. Não me abraça, não conta histórias, não faz mais a comida que eu gosto. Quando eu bato na porta, ela fala ou vai embora, mamãe tá cansada. Quando o papai estava vivo, ela não era assim. O coração do avô apertou. Talvez sua mãe ainda esteja triste, mas não sabe como mostrar. Não é isso, vovô. Eu ouvi a mamãe rindo com o moço de roupa marrom. Rindo igual ela ria com o papai antigamente. Mas comigo, ela só fica com cara feia. Ele não soube o que responder. Não queria plantar desconfiança na cabeça do neto, mas também não podia negar o clima estranho que dominava a casa. Naquela noite, ele permaneceu acordado em silêncio. O relógio marcava 1 da manhã quando as luzes da casa começaram a oscilar. Ele não disse nada, apenas escutou. Passos suaves deslizaram pelo corredor do segundo andar. Depois, ouviu-se a porta do quarto de Clara se abrindo. Um murmúrio, baixo demais para entender. Em seguida, um ruído leve, como tecido se roçando. E então, silêncio total. Ele pensou em sair, mas nesse instante as luzes se apagaram completamente. A mansão mergulhou na escuridão. Foram necessários alguns minutos até que a luz voltasse. Mas não se ouviu mais nada. Todas as portas estavam fechadas, como se ninguém tivesse passado por ali. Na manhã seguinte, ele tentou abordar Clara durante o café. Ontem à noite achei que ouvi alguém andando pelo corredor. Clara ergueu as sobrancelhas. O pai ainda está com insônia? Talvez. Mas escutei a porta do seu quarto abrindo. Ela pousou a colher, rosto calmo. Deve ter sido o Tomás indo ao banheiro. Ele tem medo de escuro. E você percebeu que a luz caiu? Ela tomou um gole de café, deu de ombros. Deve ter sido falha elétrica. O pai está se preocupando demais. Ele decidiu verificar o cofre no escritório. Ao tentar abrir, percebeu que a senha havia sido alterada. Ficou em choque. Além dele, apenas Gabriel e Clara conheciam a senha. Mas Gabriel estava morto. E ele nunca havia trocado. Ligou para o advogado, Dr. Manuel Reis, mas a ligação caiu direto numa gravação em número inexistente. Usou o chip reserva, mas descobriu que havia sido desativado. Tentou mais uma vez. O telefone mostrava um dispositivo gerenciado por outra conta. O coração dele se apertou. Naquele jantar, Clara comentou de repente: o pai anda esquecendo a senha do cofre? Talvez devesse escrever num papel. Assim não se estressa tanto. Ele a encarou, espantado. Como você sabe que não consegui abrir? Ela sorriu levemente. O pai reclamou com a Valeria, não foi? Eu não falei com ninguém. Clara silenciou por um instante.
Depois se levantou e levou o prato para a cozinha sem dizer mais nada. Tomás estava cada vez mais grudado no avô. Numa noite, entrou na cama dele aos prantos. A mamãe disse que eu não posso mais ver o vovô depois das 9. Por quê? Porque o vovô vai pro hospital. Ela falou que o vovô não lembra mais de nada. E que eu vou ter um vovô novo. O Sr. Alberto arregalou os olhos. Quem é esse vovô novo? Ela deve ter falado brincando, mas ela vive dizendo pro moço de roupa marrom que depois que isso acabar, tudo vai ser nosso. Eu ouvi. Eu não tô mentindo, vovô. Ele apertou o menino nos braços, sentindo uma impotência desesperadora. 2 dias depois, Valeria trouxe o chá da noite como sempre. O Sr. Alberto sentiu um cheiro estranho, suave, misturado ao aroma de alcaçuz. Ele não bebeu. Quando a mulher saiu, despejou o chá num copo de vidro e separou para levar à farmácia no vilarejo pela manhã. Mas no dia seguinte, o copo havia sumido. Valeria disse: "Vi que o senhor dormiu e resolvi limpar. A senhora costuma entrar no meu quarto sem ser chamada?" Ela o olhou, um pouco inquieta. "Só segui ordens da dona Clara. Daqui em diante, ninguém entra aqui se eu não chamar. Entendido?" Valeria assentiu e se retirou. O corpo do senhor começou a dar sinais de falha. A visão embaçava. As mãos tremiam. Às vezes ele desmaiava em pleno meio-dia, sem motivo. A memória falhava nos momentos mais importantes. Esquecia o que comera, o que escrevera, até em qual cômodo estava. Valeria pediu demissão repentinamente 3 dias depois. A carta de renúncia foi lida por Clara. Ela não se sentia mais respeitada e preferia não continuar num ambiente onde não é valorizada. Ele não acreditou. Valeria não era o tipo que desistia. Mas não tinha como provar. Todos pareciam ser expulsos da casa aos poucos. Tomás também começou a ser afastado. Sempre que o avô queria vê-lo, Clara respondia: "Ele está dormindo, ou o pode ver amanhã." Uma vez, ele tentou abrir a porta do quarto do menino, estava trancada por fora. Um muro invisível surgia, separando-os. Numa noite perto do fim do mês, ele ouviu sussurros vindo da cozinha. Está tudo indo como planejado. Só falta o velho. Na manhã seguinte, o Sr. Alberto permaneceu imóvel. O caderno à sua frente já estava completamente preenchido. Cada página era um corte na mente, uma suspeita tornada certeza. Na última, ele rabiscou. Tomás disse: "Mamãe colocou remédio no chá do vovô e falou com o jardineiro ou tá quase pronto. A mão tremia. A cada dia, o corpo dele enfraquecia mais. A visão embaçada. A mente confusa. O fôlego curto. Não era velhice. Era algo mais, algo deliberadamente preparado. Numa tarde, com Clara fora para fazer compras, ele chamou Tomás para o escritório. "Você pode me contar o que ouviu ontem à noite?" Tomás espiou a porta e sussurrou: "A mamãe falou pro moço de roupa marrom, dele já tá bem fraco, só mais algumas noites." Aí ela riu. "E depois?" Ele perguntou. "E ele já assinou?" A mamãe respondeu: "Tá quase. Tem que fazer ele achar que é de livre vontade." O coração do velho disparou. "Você ouviu algo sobre documentos?" "Sim. Mamãe falou que tem que resolver o papel da transferência antes do vovô Pir descansar no hospital. Ela também disse que o médico já tá vindo para testar a memória do vovô." Ele olhou fixamente para o neto, o rosto lívido. Estava claro, estavam montando um cenário de doença mental para apagá-lo da vida no sentido literal e jurídico. No dia seguinte, um homem desconhecido chegou à casa. Vestia terno e se apresentou como o psiquiatra Dr. Renato Almeida. Falava com voz suave e tom gentil, mas os olhos pareciam analisar cada músculo do Sr. Alberto. "É só um exame de rotina, a pedido da família", disse ele. "Eu não pedi exame nenhum." "Sim, mas no processo consta a autorização da tutora provisória, Dona Clara Ribeiro. Sua nora." "Jamais assinei nada dando esse poder a ela."
Renato sorriu. Podemos fazer só um pequeno teste. Não levará muito tempo. Ele tirou alguns papéis e uma caneta, e começou a fazer perguntas básicas, data de nascimento, dia atual, nome do neto, formas geométricas. O Sr. Alberto respondeu devagar, mas com clareza e precisão. Renato anotava, sem expressar emoção. Quando chegou a pergunta, o que o senhor comeu no almoço de ontem, ele travou. O coração bateu mais forte. Ele não se lembrava. Simplesmente não conseguia lembrar. Talvez, e ovos, ou frango, algo assim, e respondeu hesitante. Renato anotou algo e sorriu. Obrigado, Sr. Alberto. Eu avisarei a família. Quando ele se preparava para sair, o Sr. Alberto perguntou. Posso ver o laudo da avaliação? Renato balançou a cabeça. Não neste momento. Mas será enviado à clínica da família para arquivamento. Ele sabia com certeza que não existia clínica nenhuma. Estavam fabricando um prontuário falso para declará-lo incapaz legalmente. Naquela noite, Clara subiu com um copo de leite. Mudei de ideia. Como o pai anda com insônia, é melhor leite do que chá. Ele deu um sorriso cínico. Melhor para quem? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois colocou o copo sobre a mesa. O pai está achando que eu estou envenenando, é isso? Não acho. Eu sei. Clara riu. Um riso sem emoção alguma. Se o pai já sabe, então não preciso mais fingir. Ele a encarou, os olhos semicerrados. Por quê? O que Gabriel fez de errado? Ele errou por não confiar em mim. Errou por querer entregar provas. Errou por não me deixar livre. Então você. Não, Clara interrompeu. Nós só o ajudamos um pouco para o acidente acontecer mais rápido. Ele mal conseguia respirar. O ar parecia denso, como se alguém apertasse sua garganta. Clara se aproximou e sussurrou. O pai não devia saber de tanto. Pode machucar o Tomás. Deixe-o em paz. Senão, o pai vai pro hospital antes do previsto. No dia seguinte, ele tentou de todas as formas entrar em contato com o advogado Manuel, mas o telefone permanecia fora de área. Desesperado, recorreu à vizinha mais próxima, Dona Teresa, uma senhora idosa que morava a uns 800 metros da mansão. Enquanto Clara saía para resolver coisas na cidade, ele escapou pela lateral, caminhando com dificuldade ao longo do muro de pedras antigas, agarrando-se ao musgo para manter o equilíbrio. Uma garoa fina caía. Ao chegar à casa de Dona Teresa, bateu na porta. Ela abriu, surpresa. Santo Deus, Sr. Alberto? Está todo molhado. Preciso de ajuda. A senhora pode me emprestar o telefone fixo? Ela hesitou. A Clara me disse que o senhor anda confuso. A senhora confia em mim ou nela? Dona Teresa olhou nos olhos, depois entrou e trouxe o telefone. Ele ligou para o número reserva de Manuel, por sorte, dessa vez conseguiu o contato. Sua voz tremia. Manuel, preciso te ver. Não posso explicar por telefone. É sobre documentos, Clara e Juliano. Manuel marcou com ele no escritório no centro da cidade, para a manhã seguinte. Mas na manhã seguinte, quando o Sr. Alberto se preparava para sair, encontrou a porta principal trancada por fora. Ele ficou preso no quarto quase o dia inteiro. As refeições eram levadas por um novo funcionário, um ajudante de cozinha chamado Estevão, alto, tatuado, com olhar hostil. A dona Clara mandou eu cuidar bem do senhor, zombou. Você não trabalhava aqui antes. Agora eu sou o responsável pela casa. E a dona Clara paga bem. Estevão trancava a porta toda vez que saía. O Sr. Alberto ouvia o barulho da chave girando. À noite, deitado na cama com o cobertor puxado até o queixo, o coração disparava. E ouviu vozes sussurrando do andar de baixo. Ele vai dormir para sempre. A assinatura também pode ser falsificada. No dia seguinte, ele mal conseguia sair da cama.
Os olhos estavam embaçados, a cabeça parecia mergulhada numa névoa. As mãos, sem força. Ainda assim, arrastou-se até a poltrona e folheou o caderno As Provas Vivas que colecionava há meses. O quarto escurecia aos poucos. Lá fora, a tempestade desabava. Raios cortavam o céu. Com a visão turva, ele olhou pela janela. Alguém estava no jardim, parado, encarando seu quarto. Era Juliano. Não segurava a guarda-chuva. Não se mexia. Apenas observava. A escuridão engoliu tudo. Ele perdeu a noção do tempo. Cada batida do coração parecia mais distante. Cada respiração, mais fraca. As palavras de Tomás ecoaram, enevoadas. Vovô e a mamãe disse que, se o senhor dormir, tudo vai ficar mais fácil. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca como pó. A escuridão o envolveu por completo. Já fazia alguns dias que ele não podia sair do quarto. A porta de madeira espessa estava trancada por fora, a chave nas mãos de Clara ou de Estevão, que agora era também carcereiro. As refeições vinham prontas, sem garfos ou facas de metal. No chá ou leite havia sempre algo que o deixava mais lento, com a visão turva e o sono chegando repentinamente. Naquela manhã, ele acordou e viu Tomás encolhido ao lado da cama. O rostinho estava molhado de lágrimas. Os ombros tremiam de medo. Vovô, e eu desci escondido. Tô com medo. O que houve, meu neto? Ele perguntou, tentando acariciar os cabelos do menino, mesmo com a mão quase sem força. O moço de roupa marrom não deixa eu sair do quarto. E a mamãe disse que, se eu contar o que ouço, o vovô vai o voar para longe. Eu não entendo, mas eu não quero perder o vovô. O coração dele apertou. Eu ainda tô aqui. Não tenha medo. Mas, e ontem à noite, a mamãe falou pro Juliano assim, é só esperar mais uns dias pro resultado do médico. Ele nem precisa assinar, a gente falsifica a assinatura. Depois que tudo estiver feito, sumimos. A raiva o invadiu. Já não era mais suspeita. Era verdade nua e crua. Planejavam falsificar sua assinatura para roubar tudo, a mansão, as economias, as ações. E depois, o internariam num lugar qualquer, para que desaparecesse legalmente e fisicamente. Ele puxou Tomás para perto e sussurrou no ouvido. Escuta o vovô. Lembra da Dona Teresa? Tomás assentiu. Você precisa dar um jeito de avisá-la. Pedir para ela vir me ajudar. Entendeu? Tomás mordeu o lábio. Mas trancaram meu quarto. Você vai achar um jeito. Você é esperto. O menino assentiu, chorando. Ele limpou o rostinho do neto e tentou sorrir um sorriso torto, o mais frágil de sua vida. À noite, Clara entrou com um envelope. Colocou sobre a mesa, diante dele. O pai deve ler com calma. É uma procuração transferindo os direitos de gestão patrimonial e decisões legais para mim. Já que a memória do pai anda instável. Ele a encarou. Quem disse que minha memória está instável? O doutor Renato concluiu isso. Ainda não é oficial, mas o rascunho já dá base suficiente. Em uma semana, a tutela provisória será homologada pelo tribunal. Eu nunca autorizei nenhuma avaliação. O pai pode não ter autorizado, mas um tutor pode pedir em nome do paciente. Não há tutor designado ainda. Clara sorriu com desdém. Mas todo mundo já percebeu que o pai está senil. Todo mundo pensa isso. Ele bateu a mão com força na mesa. Ainda estou lúcido o bastante para saber quem quer me matar. Ela não recuou. O pai está delirando. Você, Juliano, em matar o Gabriel não foi suficiente? Ela apertou os punhos. Gabriel morreu num acidente. Você mandou cortar os freios do carro. Não pense que não sei. Ela virou as costas, mas antes de sair pela porta, murmurou. Pode gritar o quanto quiser. Ninguém vai acreditar. Nem o Tomás, ele também vai achar que o vovô enlouqueceu.
2 dias depois, Renato voltou, dessa vez acompanhado por uma auxiliar de enfermagem chamada Marta Soares, uma mulher de meia idade com rosto pálido e inexpressivo. Eles exigiram que o Sr. Alberto fizesse uma série de testes neurológicos e de memória. Ele recusou. Renato registrou no relatório: o paciente apresenta sinais de resistência, delírios e comportamento verbal agressivo. Ele gritou: eu não sou paciente nenhum. A Clara está me envenenando. Marta se virou para Renato e disse: ele demonstra paranoia ilógica, um sintoma clássico da fase inicial de Alzheimer com episódios de delírio esquizofrênico. Eles se foram, deixando-o sozinho no quarto trancado, mais uma incisão no dossiê psiquiátrico falso que pouco a pouco estava sendo construído. À noite, ele ouviu o som da fechadura sendo destrancada. A porta se abriu na escuridão. Tomás. O menino entrou rastejando, ofegante. Eu escrevi um bilhete escondido e coloquei no bolso da Dona Teresa quando ela passou pelo portão indo à feira. Ela leu e assentiu com a cabeça. Você fez muito bem. Ele apertou a mão do neto, os lábios tremendo. Mas, e vovô, hoje ouvi a mamãe dizer e que se o senhor não acenar, eles vão falsificar. E vão levar o senhor de qualquer jeito. Ela ainda falou pro Juliano: prepara a seriga. Um arrepio percorreu a espinha dele. Eles iam acabar com tudo, de forma rápida. Você precisa ficar longe deles. Entendeu? De jeito nenhum pode deixar que saibam que você falou com alguém. Tomás assentiu. Vovô, a voz do menino se embargou. Eles querem que o senhor morra e não querem? Ele não respondeu. Seu silêncio era uma confirmação cruel demais. Na manhã seguinte, foi acordado por batidas fortes na porta. Estevão entrou, o puxando da cama. Levanta, velho. Hoje é dia de decisão. O que está acontecendo? Murmurou. Pergunta demais. Anda. Foi arrastado até a sala. Sobre a mesa, uma pilha de papéis com letras grandes no topo, transferência de todos os bens. Juliano estava sentado ao lado, de camisa branca engomada, cabelo penteado, sem o ar desalinhado de sempre. Clara estava de pé ao lado, segurando uma caneta. Não vamos mais esperar, disse ela. Ou o senhor assina ou Juliano assina no seu lugar. Já temos sua caligrafia, é só copiar. Vocês não vão se safar, respondeu ele, a voz rouca. Acham que Tomás não sabe de nada? Clara empalideceu. O menino não sabe de nada. Você pensa isso? Não me desafie, rosnou ela. Se o senhor não assinar, eu aumento a dose. Em uma semana, o senhor nem vai lembrar o próprio nome. Juliano falou com voz baixa e firme. Fomos pacientes demais. O senhor quer morrer com dignidade, ou ser declarado louco e desaparecer? Clara se aproximou, pousou a mão no ombro dele. O senhor está velho. A mente falha. E o Tomás, e ele vai ficar comigo. Ele precisa da mãe. Ele tentou afastar a mão dela, mas não tinha forças. Clara colocou a caneta entre seus dedos trêmulos. Assine. Alivie seu coração. Vai descansar num lugar tranquilo, com cuidados, medicamentos. Eu cuido do Tomás. Com respeito. Juliano completou. Não queremos escândalo. Mas se insistir, e nem vamos precisar da assinatura. Basta que o senhor desapareça um ponto. Ele olhou para a janela. A chuva continuava. Não havia ninguém lá fora. Nenhum farol. Nenhuma sombra. Nenhum salvador. A cabeça latejava. O ar parecia uma parede. As vozes soavam como ecos vindos do vazio. Clara sussurrou perto do ouvido dele. Troquei seu chip. Juliano tem acesso ao seu e-mail. Suas anotações foram todas apagadas. Seu advogado não vai te encontrar. Só restamos nós como uma pequena família. Juliano emendou. Uma família de 3. Não precisamos de mais ninguém. Ele respirava com dificuldade.
Todas as pistas que ele juntou, todas as páginas de seu diário, estavam sendo destruídas. Como sua memória, pedaço por pedaço, escorregando como areia entre os dedos. À noite, foi trancado novamente. A porta com 2 fechos. E uma tranca transversal. Tomás não apareceu. Ele gritou até a voz falhar. Ninguém respondeu. Nenhum passo. Nenhum choro. Apenas o vento assobiando pelas frestas da janela como um lamento vindo de dentro dele mesmo. Arrastou-se até a escrivaninha, abriu a gaveta secreta. Lá dentro, um pendrive, o único que jamais mencionara a alguém. Continha gravações escondidas de um gravador embutido no abajur, instalado silenciosamente desde a morte de Gabriel. Com esforço, puxou o USB, escondeu debaixo do travesseiro. Aquela noite não dormiu. Ficou com os olhos arregalados encarando o teto. Cada vento, cada estalo da madeira fazia seu corpo se enrijecer como uma corda prestes a arrebentar. Por volta das 3 da manhã, ouviu-se a porta do quarto de Tomás se abrindo. Ele tentou se levantar, mas sua porta continuava trancada. Uma voz veio do corredor, baixa mais nítida. Leva o menino pro quarto da Clara. Nada de dormir sozinho. Juliano. Depois, a voz de Tomás. Eu quero ficar com o vovô. Um tapa seco. Cala a boca. Quanto mais você fala, mais rápido seu avô vai o sumir. Entendeu? Silêncio. Apenas passos longos desaparecendo na escuridão. Na manhã seguinte, Estevão trouxe a comida. Um prato de mingau e um copo de suco de laranja. No fundo do copo, uma camada turva amarelada. O que colocaram aqui agora? Perguntou ele, semicerrando os olhos. Estevão deu de ombros. Só vitaminas. Para ajudar o senhor a se concentrar. A dona Clara mandou. Aqui ninguém quer que eu fique lúcido. O outro sorriu com desdém. Lúcido ou não, o senhor vai assinar. Mais cedo ou mais tarde. Ele fingiu comer, fingiu beber, mas não engoliu nada. Escondeu o líquido num lenço e o despejou discretamente no vaso da sala. As folhas murcharam em menos de 1 hora. Veneno. Com certeza era veneno, ainda que em dose baixa. Ele precisava se comunicar com o mundo externo. O pendrive era sua única chave. Mas se não conseguisse entregá-lo... Alguns dias atrás, ele tinha um pequeno crucifixo de prata. Por fora, apenas um símbolo religioso. Por dentro, oco. Era a hora de usá-lo. Colocou o USB dentro do crucifixo, fechou cuidadosamente e amarrou com um cordão ao redor do pescoço. Se tivesse uma chance, mesmo que fosse por 1 segundo, teria que entregá-lo a alguém de fora. Naquela tarde, pela primeira vez em dias, Tomás foi autorizado a vê-lo apenas por 10 minutos, sob vigilância de Marta Soares. Marta estava encostada à porta, braços cruzados, olhar severo como de uma carcereira. Você está bem? Ele perguntou. Tomás assentiu. A mamãe disse que se eu for obediente, ninguém vai sumir. Você ainda lembra o que o vovô pediu? Lembro. Mas não tive chance. Ela tranca minha porta o tempo todo. Ele olhou para a porta, depois discretamente colocou o crucifixo no bolso do neto e sussurrou. Entregue isso para a Dona Teresa. Ela vai entender. Tomás olhou para o avô, assustado, mas assentiu. Antes de sair, o menino o abraçou forte e sussurrou. Vovô, e não dorme mais, tá? Tenho medo que, se o senhor dormir e eu não veja mais o senhor. O coração dele apertou. Sua mão repousou sobre a cabeça do menino, e ficou ali por longos segundos. Naquela noite, Clara subiu com um chá. Mas não veio sozinha. Juliano a acompanhava pela primeira vez, entrava no quarto à noite, sem se esconder. Decidimos resolver tudo agora, disse Clara, pousando o copo na mesa. Não vamos esperar decisão do juiz. Nem laudo médico. Só falta o senhor desaparecer. Juliano tirou do bolso uma pequena seringa. O líquido dentro era de tom azul claro,
brilhando sob a luz fraca. Só uma dose, disse ele. Como dormir? Sem dor. Sem medo. O meu neto, e onde está? Perguntou o Sr. Alberto, com voz fraca. No quarto da mãe. Trancado. Sem interrupções. Clara se aproximou, acariciou o cabelo dele. Adeus, pai. Ele reuniu as últimas forças e se levantou de súbito, derrubando a xícara no chão. O copo quebrou em 1000 pedaços. Um movimento fraco, mas inesperado, que fez Juliano se assustar e deixar a seringa cair. Ele correu até a porta, mas Clara o puxou. Caiu no chão, batendo a cabeça na quina da mesa. Sangue escorreu por sua têmpora. Não adianta, ela rosnou. Juliano pegou a seringa, desta vez com mais cuidado. Segura ele. Eu o aplico. A porta se escancarou de repente. Tomás. Para, gritou o menino, segurando o velho celular do avô, sem sinal, mas ainda com função de gravação ligada. Mamãe e o tio querem matar o vovô. Eu vou mostrar essa gravação pra polícia. Gravei tudo. Clara congelou. Como você? Mentira, Tomás interrompeu, a mão tremendo. Mas eu vou contar tudo pra Dona Teresa. Eu vou fugir. Eu vou. Juliano avançou em direção ao garoto. O Sr. Alberto usou toda a força que ainda lhe restava e agarrou as pernas dele. Corre, Tomás. O menino virou e saiu correndo. Clara gritou. Não deixem ele sair. Os passos apressados de Tomás ecoaram pelo corredor escuro, misturados aos gritos furiosos de Clara e à respiração ofegante de Juliano. Procura ele, berrou Clara. Não podemos deixar esse moleque chegar à casa da Dona Teresa. Se ela souber, estamos acabados. Juliano deu um chute na cadeira e correu em direção à porta principal. Clara se virou, segurando com força os braços da poltrona, o rosto deformado pela fúria e pelo medo. A culpa é toda sua, pai. Se tivesse assinado logo, o menino não teria visto nada disso. Do lado de fora, Tomás correu até o depósito ao lado do jardim, onde havia uma pequena janela levando ao caminho dos fundos da mansão. Ele conhecia aquele caminho. O pai, ainda em vida, o ensinara. Uma rota de fuga se algum mal entrar na casa. Nunca use a entrada principal em caso de perigo. Tomás destravou a janela, escorregou para fora e caiu no chão encharcado. Lama cobria suas pernas, a calça rasgada pelos espinhos. Mas ele não parou. Corria ofegante, as lágrimas misturadas com a chuva. Em sua mão, apertava com força o crucifixo de prata com o que havia de mais importante, as provas. Dentro da mansão, Clara destruía tudo, vasculhando cômodo por cômodo. Estevão. Acende as luzes. Procura por toda parte. Se aquela velha desgraçada ver ele, vai chamar a polícia. E o velho? Perguntou Juliano, procurando debaixo da cama de Tomás. Deixa pra lá. Ele tá morrendo. Perdeu sangue, perdeu a memória, não vai fazer mais nada. Estevão gritou da cozinha. O menino fugiu pro jardim. Tem pegadas na trilha lateral. Então vai logo. Tá esperando o quê? Enquanto isso, o Sr. Alberto conseguiu se arrastar até sua escrivaninha. Seu olho esquerdo estava quase cego, e a mão direita tremia sem controle. Mas ainda conseguiu abrir a terceira gaveta onde guardava um revólver pequeno, que possuía desde os tempos da ditadura militar no Brasil. Nunca o usará. Nunca imaginou que precisaria. Mas agora, era sua única âncora de dignidade. Tomás corria sem parar pela mata de araucárias. Seus pés escorregavam nas pedras cobertas de musgo. Sangue escorria por entre os dedos, espetados por espinhos. Mas ele não ousava olhar para trás. Sabia que Juliano o seguia. A respiração dele estava mais próxima, os passos ecoavam como tambores no chão molhado. Lá adiante, uma luz fraca. A casa da Dona Teresa. Ele gritou. Dona Teresa. Me ajuda.
Dona Teresa abriu a porta, assustada ao ver Tomás encharcado, coberto de lama e sangue no rosto. Tomás. O que? O vovô. O Juliano e a minha mãe, e eles querem matar ele. Ele tirou o crucifixo do bolso e entregou a ela. Tá aqui dentro. O vovô mandou dar para a senhora. Dona Teresa pegou com mãos trêmulas. Entra, rápido. Mas os passos já estavam perto. Juliano apareceu no limite do jardim, coberto de barro, os olhos vermelhos. Dona Teresa. Me entregue o menino. Ele está delirando. Dona Teresa se postou à frente de Tomás. Não vou deixar você encostar um dedo nele. Juliano sacou um canivete do bolso. Não vou repetir. A polícia já foi chamada, disse ela em voz alta. Já estão vindo. Juliano hesitou. O ar parecia prestes a estourar. Um som de sirene cortou a distância. Ainda longe, mas audível. Juliano se virou e fugiu. Dona Teresa bateu a porta com força, puxou Tomás para seus braços. Enquanto isso, o Sr. Alberto rastejou até a escada, mas suas pernas já não o sustentavam. Desabou, sangue ainda escorrendo da testa. No andar de baixo, Clara gritava. O velho ainda tá vivo. Ele atirou na Marta. Juliano. Ninguém respondeu. Clara subiu correndo com uma lanterna e algo que parecia um frasco de remédio. Ao ver o sogro tentando se arrastar, ela riu com desprezo. O senhor achou mesmo que podia fugir? Devia ter morrido naquela noite, como o Gabriel. Mas não se preocupe, e agora eu vou ajudar o senhor a descansar de vez. Ela tirou um frasco do bolso, com uma seringa cujo conteúdo refletia a luz da lanterna. Ele tentou apontar a arma. Afasta. Você não tem coragem de atirar em mim. Não me teste. Ela deu um passo à frente. Ninguém acredita mais no senhor. Nem a polícia, nem os vizinhos, nem o médico. Mesmo que me mate agora, vão dizer que foi um delírio paranoico. Já ninguém acredita mais em você, respondeu ele, com voz fraca. O Tomás está atrás da verdade. Tomás é só uma criança. Vai esquecer. Uns meses de terapia, escola nova, uns remédios, e vai pensar que tudo foi um pesadelo. Igual eu fiz. Ela riu. Os olhos brilhavam como de uma louca. Você nunca imaginou que a nora insignificante ia derrubar o patriarca, né? Deu mais um passo. A seringa erguida. Ele apertou o gatilho. 100 balas. Clara riu como uma maníaca. Troquei as balas hoje cedo. Enquanto você dormia. Você achou que era tão esperto assim? Ele ficou imóvel, a respiração entrecortada. Ela se agachou, aplicou a primeira dose no braço dele. É só um sedativo forte. Você vai dormir. Por muito tempo. Um barulho de motor ecoou. Clara paralisou. Não pode ser. Olhou pela janela. Os faróis iluminavam a subida da mansão. Era a polícia. O Sr. Alberto murmurou, quase sem voz. Tomás, e não esqueceu. Ele vai e contar tudo. As sirenes soavam cada vez mais perto. Os faróis giravam sob a chuva, lançando luz branca pelas árvores. Clara estava na janela do segundo andar, o rosto pálido. A seringa caiu de sua mão, rolando pelo chão de madeira, deixando um rastro d'água como sangue diluído. Não. Como eles souberam? Tomás. O menino chamou a polícia. Inacreditável. Lá fora, a viatura parou. Juliano, voltando da mata, coberto de lama e galhos, viu os faróis e congelou. Xingou alto, virou-se para fugir, mas 2 policiais desceram do carro, com as mãos nas armas. Pare! Mãos para o alto. Juliano não resistiu. Ficou parado. Por um instante, parecia ter entendido que tudo havia acabado. Mas um pensamento ainda latejava, se eu não escapar, levo alguém comigo.
Na mesma hora, Dona Teresa desceu de um segundo carro, acompanhada do inspetor-chefe Daniel Fonseca. Nas mãos trêmulas, segurava o crucifixo de prata com o pendrive que Tomás lhe entregará. Tomás estava em seu colo, encolhido, o rosto sujo de sangue e lama, mas os olhos ainda brilhantes. Olhava para a mansão, aflito. Meu avô, e ainda está vivo? Você salvou ele, Dona Teresa sussurrou. Daniel fez sinal para 2 agentes se aproximarem da casa. Temos que entrar agora. A vítima pode estar em estado crítico. Dentro da casa, Clara correu para o quarto. Abriu o cofre às pressas, tirou os documentos com assinaturas forjadas do Sr. Alberto, procurações, transferências de bens, e os laudos médicos falsos feitos por Renato Almeida. Enfiou tudo numa pasta de couro, pronta para se livrar das provas. Batidas violentas soaram no andar de baixo. Aqui é a polícia. Abram a porta. Clara congelou. Olhou pela janela, não havia como pular do segundo andar. Sem saída. No pátio, Juliano estava algemado, gritando. Eu não sabia de nada. Foi a Clara quem planejou tudo. Eu só obedeci ordens. Clara gritou, seu desgraçado. Tá me traindo, é? A porta da mansão cedeu após alguns chutes fortes. Daniel entrou com 2 policiais, lanternas varrendo o ambiente. Encontraram o Sr. Alberto caído ao pé da escada, ofegante, ainda sangrando. Chamem uma ambulância. Rápido. Um dos agentes verificou o pulso. Ainda está vivo. Fraco, mas com batimentos. Emergência e necessidade de resgate imediato. Suspeita de envenenamento e traumatismo craniano. Daniel subiu correndo as escadas. No quarto de Clara, ela destruía os papéis com um estilete. Páginas brancas voavam como cinzas. Daniel arrombou a porta e gritou. Clara Ribeiro. Largue a arma agora. Ela se virou, os olhos cheios de ódio. O que você sabe para se meter? Só por ser policial acha que pode me julgar? Daniel apontou a arma. Largue o estilete. Você está presa sob suspeita de tentativa de homicídio, conspiração para apropriação indébita e envenenamento de familiar. Ela recuou, rindo como uma louca. Eu sou apenas uma mãe. Só queria proteger meu filho de um velho paranoico, doente e cruel. Tomás não está seguro com você, disse Daniel, em tom glacial. Clara deu uma gargalhada estridente. Ninguém entende. Vivi anos à sombra de um marido ciumento, de um sogro controlador, de uma criança que só sabia perguntar: e cadê o papai? O papai morreu, sim. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Algemem ela. Levem todos para a delegacia. Clara foi imobilizada em meio a gritos e insultos. No térreo, a equipe médica já havia chegado e colocava o Sr. Alberto em uma maca, iniciando a hidratação intravenosa. Ele não conseguia falar, mas seus olhos estavam abertos o suficiente para ver Tomás gritando de longe. Vovô! Não vá embora, por favor. Daniel se aproximou e sussurrou. Temos provas, Dona Teresa nos entregou. Seu neto foi incrível. O senhor será inocentado. Mas ele já não escutava com clareza. Só havia um zumbido em sua mente. Tudo se tornava nebuloso, como um sonho se esvaindo. Clara foi arrastada pelos degraus. Ao ver Tomás, ela se debateu, gritando. Filho! Eu fiz tudo por você. Eu só queria o seu bem. Tomás recuou, pálido. Você bateu no vovô. Você queria que ele morresse. Eu te amo, ela gritou, os olhos arregalados. Te amo mais do que tudo. Dona Teresa abraçou o menino e cobriu seus olhos. Não ouça mais nada, querido. Juliano foi empurrado para dentro da viatura, agora mudo, sem resistência. Clara continuava gritando, arranhando, urrando como possessa. Daniel se aproximou de Dona Teresa. O que havia no crucifixo? Ela entregou o pendrive.
Gravações. A voz de Clara e Juliano planejando envenenar o Sr. Alberto, forjar a assinatura, simular o acidente. Há datas, horários, o som é nítido. Daniel assentiu e entregou o dispositivo a um agente jurídico para análise. No hospital da cidade, o Sr. Alberto foi levado à sala de emergência. Os médicos iniciaram lavagem estomacal, hidratação e exames neurológicos. O trauma craniano era leve, mas o envenenamento crônico no sangue era grave exatamente como ele suspeitava. Tomás ficou sentado do lado de fora da UTI, segurando um ursinho velho, os olhos fixos na porta de vidro. Já acabou tudo, Dona Teresa? Ela o abraçou. Ainda não. Mas você salvou seu avô. Será que ele vai acordar? Seu avô é muito forte. Ele não vai te deixar. Tomás abaixou a cabeça. Lágrimas pingaram sobre seus tênis sujos de lama. Eu só queria dormir uma noite sem medo de ser levado embora. Esse dia vai chegar, meu bem. E ninguém mais vai te assustar, nem mentir para você. Naquela noite, o Sr. Alberto abriu os olhos. Depois fechou de novo, mas o coração batia firme. Os médicos anotaram os sinais de recuperação lenta, porém constantes. Daniel entrou e colocou a mão no ombro de Dona Teresa. Temos as provas. Os documentos falsificados, o laudo adulterado. Já é o suficiente para processá-los. E Clara? Perguntou Dona Teresa. Está em estado de agitação. Será transferida para a cela especial. E Juliano? Cúmplice. Já confessou quase tudo. Daniel se virou para Tomás. Você quer dizer algo ao seu avô? Tomás se aproximou da cama, pegou a mão frágil do avô. Vovô, e sou eu. Eu não vou deixar o senhor ir embora. A luz do lado de fora ainda era fraca. A noite não tinha acabado. O pesadelo parecia ter chegado ao fim e mais dentro da alma frágil de Tomás, as feridas permaneciam. Um capítulo sombrio da infância se fechava não com sorrisos, mas com cicatrizes. Ninguém naquela casa saiu ileso. Ninguém. Na manhã seguinte, a UTI onde o Sr. Alberto estava foi temporariamente lacrada, com guardas policiais posicionados à porta. Ele permanecia inconsciente, mas com sinais vitais estáveis. O rosto pálido agora recuperava alguma cor. O chefe da equipe médica, Dr. Matheus Fernandes, verificou o monitor cardíaco e disse à enfermeira ao lado: Estamos vendo uma melhora lenta, mas clara. Com sorte, ele pode acordar nas próximas 24 a 48 horas. Tomás permanecia ao lado da cama, sem sair. Dona Teresa lhe trouxe um suéter seco e uma mamadeira quente. Você precisa comer, querido. Não comeu nada desde ontem à noite. Tomás balançou a cabeça. Quero esperar o vovô abrir os olhos. Ele prometeu que não ia me deixar. Dona Teresa segurou sua mão. Seu avô é o homem mais forte que já conheci. E você também é. No corredor, o inspetor Daniel Fonseca apareceu com um notebook. Sentou-se ao lado de Dona Teresa e abriu o aparelho. Extraímos todos os dados do USB escondido no crucifixo. Há 3 gravações, cada uma com mais de 10 minutos. Tem a voz da Clara, do Juliano, e de uma mulher chamada Marta Soares que fingia ser enfermeira. Com data e hora? Perguntou Dona Teresa. Claramente. Data, hora, até o som da chuva, do relógio da parede tudo confere com as imagens internas captadas pelas câmeras que o Sr. Alberto instalou secretamente dentro do abajur. Tomás ergueu a cabeça, os olhos mais vivos. Então, e vocês já podem prender minha mãe? Daniel olhou com doçura para o menino. Ela já está presa. Mas prender é uma coisa. Levar a julgamento e condenar é outra. Mas a boa notícia é, e ele pausou e completou com ênfase. Temos tudo o que precisamos. 3 dias depois, uma pequena coletiva foi realizada na delegacia de Campos do Jordão.
Daniel Fonseca subiu ao púlpito, atrás dele um painel com imagens das provas, os laudos médicos falsificados, as assinaturas forjadas, análises de voz das gravações e imagens das câmeras externas. Após investigação de urgência, foram detidas Clara Ribeiro, nora da vítima, Alberto Ribeiro, e Juliano Martins, cúmplice. Ambos são acusados de tentativa de homicídio qualificado, envenenamento com intenção de obter vantagem patrimonial, falsificação de documentos e montagem de prontuário médico falso para retirar a capacidade legal do Sr. Alberto Ribeiro. Um repórter levantou a mão. É verdade que este é o primeiro caso em São Paulo em que uma família aristocrática é formalmente investigada por tentativa de homicídio com motivação patrimonial? Daniel assentiu. Sim. E também é o primeiro caso em que a principal prova foi entregue por uma criança. Um burburinho se espalhou entre os presentes. Daniel sorriu levemente. O pequeno Tomás Ribeiro, de 5 anos, entregou a uma vizinha um crucifixo contendo um pendrive com gravações de conversas incriminatórias. Sem esse gesto de coragem, seu avô talvez não estivesse mais vivo hoje. A sala explodiu em aplausos. 2 meses depois, o julgamento em primeira instância teve início no Tribunal de Justiça de São Paulo. Toda a atenção da comunidade local estava voltada para o caso. Uma família antes considerada modelo na região agora enfrentava a justiça. Clara Ribeiro vestia branco, o cabelo preso, o rosto inexpressivo. Ao seu lado, o advogado de defesa, um homem grisalho, visivelmente exausto diante de uma cliente irredutível. Juliano Martins, vestido com uniforme prisional, foi escoltado do presídio. Mantinha a cabeça baixa, sem encarar ninguém. Na acusação, Ana Moreira, advogada e amiga pessoal de Alberto Ribeiro, representava os interesses legais da família. Excelentíssimo juízo, iniciou Ana. Meu cliente, o Sr. Alberto Ribeiro, foi envenenado em pequenas doses durante semanas, com o objetivo de causar deterioração cognitiva. Ele foi mantido em cárcere privado, coagido a assinar documentos de transferência patrimonial e teve um falso prontuário psiquiátrico construído contra ele. O ápice foi uma tentativa de homicídio com injeção noturna, cuidadosamente orquestrada. Ela ergueu o laudo toxicológico do sangue de Alberto e, em seguida, reproduziu o áudio. Só falta o velho. Não precisamos esperar a decisão do juiz. Basta que ele desapareça. A assinatura pode ser falsificada. A caligrafia já está pronta. A voz de Clara soava clara, fria, sem hesitação. A corte permaneceu em absoluto silêncio. Na plateia, o Sr. Alberto estava sentado ao lado de Tomás. Segurava com suavidade a mão do neto. Seus olhos não revelavam mais raiva, apenas firmeza. Quando lhe foi permitido falar, levantou-se com a ajuda de uma bengala. Excelência, disse ele. Não peço nada além da verdade. E a verdade é esta, e se não fosse pelo meu neto, eu não estaria vivo para dizer estas palavras. Ele se virou para Clara. Você já foi parte da minha família. Mas desde a morte de Gabriel, seu olhar perdeu o amor. Eu não sei quando escolheu o ódio em vez da cura. Mas, mesmo assim, não desejo que Tomás cresça assombrado por uma sombra chamada mãe. Clara chorou. Mas não era arrependimento. Era desespero. O juiz leu a sentença. Clara Ribeiro, 25 anos de prisão por tentativa de homicídio, fraude patrimonial, falsificação de documentos e envenenamento com agravantes. Juliano Martins, 18 anos de prisão, com redução por colaboração nas investigações. Marta Soares, 12 anos por falsidade ideológica e cumplicidade em envenenamento. Renato Almeida, 15 anos por exercício ilegal da medicina e fabricação de prontuários falsos para fins de apropriação patrimonial. Estevão, 10 anos por cárcere privado e cumplicidade em tentativa de homicídio. Nenhum deles teve direito à pena alternativa. A guarda de Tomás foi devolvida oficialmente ao Sr. Alberto. A audiência se encerrou em meio a sussurros. Na saída, dezenas de jornalistas aguardavam. Mas Alberto não deu declarações. Apenas segurou a mão de Tomás e caminhou direto até o carro, sem olhar para trás.
Naquela tarde, no jardim dos fundos da mansão Ribeiro, cenário de tantas noites aterrorizantes, Alberto sentou-se com Tomás em um banco de madeira. As lavandas estavam podadas, e sob o sol suave, os arbustos de hortênsias floresciam em branco puro. Vovô, e disse Tomás em voz baixa. Agora eu posso dormir. Sem medo. Alberto passou a mão pelos cabelos do neto. Sim. E eu também. O menino sorriu, encostando a cabeça no ombro do avô. O vento soprava levemente pelo jardim em paz. Não havia mais sombras marrons. Não havia mais sussurros venenosos. Só restava a luz e dois corações que haviam sido enganados, mas que agora voltavam a bater juntos, um pelo outro. Um mês após o julgamento, a rotina na mansão Ribeiro começava a reencontrar a calma que havia se perdido por quase um ano. O som de risadas infantis, o barulho suave das tesouras do novo jardineiro seu Vicente, um senhor bondoso da vila vizinha, e as conversas tranquilas entre Alberto e Tomás sob o alpendre davam vida ao lugar. A casa passou por várias reformas. Na sala principal, um novo porta-retrato fora pendurado, o Gabriel segurando Tomás ainda bebê, ao lado de Alberto, Dona Teresa e Marta. Tomás agora estudava em uma nova escola, com psicólogos infantis, um amplo pátio, e o mais importante, ninguém ali sabia que ele era o menino cuja mãe tentou matar o avô. Numa tarde de primavera, depois da aula, Tomás montava Lego sobre a mesa de vidro da biblioteca. Estava recriando a mansão, mas com um telhado de vidro, para plantar flores. Vovô, chamou Tomás, amanhã quero visitar o túmulo do papai. Alberto fechou o livro e assentiu. Boa ideia. Ele vai gostar. O menino hesitou, depois perguntou baixinho. E a mamãe, e ela fica perto de lá? Um breve silêncio. Então o avô respondeu suavemente. Não. Sua mãe está em outro lugar. Um lugar para quem precisa pensar sobre seus erros. Mas, se um dia ela quiser realmente mudar, e eu acredito que você vai saber. Tomás assentiu. E não perguntou mais nada. Uma semana depois, o Instituto Gabriel foi oficialmente inaugurado. Alberto subiu a uma pequena tribuna na Casa de Cultura de Campos do Jordão. Na plateia estavam representantes de organizações de defesa dos idosos, advogados de direitos humanos, e muitos cidadãos que acompanharam o caso. Alberto começou seu discurso. Fundamos o Instituto Gabriel em memória do meu filho, que perdeu a vida num acidente forjado, mas que, ao mesmo tempo, foi a primeira vítima de uma rede de crimes contra a nossa família. Mais do que isso, este instituto existe para proteger os idosos, aqueles facilmente manipuláveis, vistos como fardos, alvos financeiros, e tantas vezes silenciados. Eu já acreditei que poderia controlar tudo. Acreditei que, se observasse, registrasse, ficasse calado e a verdade falaria por si. Mas não. Se eu não tivesse falado, não tivesse agido, e sobretudo, se eu não tivesse acreditado em uma frase aparentemente ingênua de uma criança, e eu não estaria aqui hoje. Os aplausos foram longos. Não por retórica elaborada, mas porque aquela verdade simples tocava o coração de todos. Nas redes sociais, o trecho do discurso se espalhou rapidamente. A frase final foi compartilhada milhares de vezes. É ouvir seu neto dizendo a verdade. E acreditar nele. Tomás continuou frequentando o psicólogo conforme o cronograma, e começou a se recuperar devagar, mas com firmeza. Um dia, ele desenhou durante a aula. O desenho mostrava uma casa com o avô, um pé de lavanda, um cachorrinho e um sol radiante. A professora perguntou. Quem são essas pessoas, Tomás? É a minha casa. Eu ia desenhar minha mãe também, mas, e acho que posso deixar um canto vazio. Porque a mamãe ainda não está pronta para voltar. A professora parou por um instante, depois sorriu. Você é muito forte, sabia? Tomás abaixou a cabeça e continuou desenhando. Numa tarde no fim do ano, uma geada suave cobria o telhado da mansão. Tomás e o Sr. Alberto caminhavam juntos pelo jardim. O pé de lavanda havia sido substituído por hortênsias roxas, rosas amarelas e alguns vasos com plantas que o próprio Tomás havia cultivado.
Vovô, disse Tomás, quando eu crescer, quero ser médico. Para curar as pessoas como o senhor. O vovô não está doente, ele sorriu. Só fui envenenado. Tomás também sorriu. Então eu vou aprender a identificar remédio ruim. Assim ninguém mais vai passar pelo que o senhor passou. Você se lembra do que aconteceu, não é? Eu não esqueci. Mas não tenho mais medo. O avô parou e se abaixou para olhar o neto nos olhos. Por quê? Porque eu sei que, se eu disser a verdade, o senhor vai acreditar. Um momento de silêncio passou. Apenas o som do vento entre as árvores e a chuva caindo suavemente preenchiam o espaço. O senhor Alberto apertou com firmeza a mão de Tomás. E o vovô sempre vai acreditar em você. Mesmo que todo o resto diga o contrário. Os dois permaneceram juntos sob o céu que começava a ganhar tons de violeta. Ao longe, ouvia-se o sino da igreja e os passarinhos retornando aos ninhos. Um novo capítulo havia começado, sem dor, sem medo. Só restavam o amor, a confiança e a luz preservada por uma criança que soube dizer a verdade. A história é um lembrete poderoso de que o mal, às vezes, se esconde nas pessoas mais próximas. Mas é também nesses lugares sombrios que a luz pode surgir da forma mais simples, da fé na verdade, mesmo quando ela vem de uma criança. A maior lição é, e nunca subestime a intuição e as palavras de uma criança, e esteja sempre pronto para escutar com o coração desperto. A verdade pode ser ocultada, mas a justiça chega se formos persistentes, lúcidos e nunca deixarmos de lutar pelo que é certo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.